Olá, tudo bom, gente? Tudo beleza? Hoje o papo é rápido, quer dizer, eu pretendo. Seguinte, existem muitas situações no tricô onde a gente pode precisar terminar o trabalho em malha canelada. E como você vai arrematar a malha canelada para que ela não fique arregaçada no arremate. Eu fiz uma sacola, tá? Que é uma coisa absolutamente fácil de fazer, que é esta aqui. Isto é uma sacola, ó, com alça, tá? Não precisa de fecho, porque aqui ela tem barra, esta é 2x2. E veja, nem eu sei bem onde é que eu comecei, onde é que eu terminei. Aqui foi o começo, tá? E aqui o final. Este pano começou aqui, seguiu reto, virou e eu fui tecendo reto até aqui. E daqui em diante a mesma barra. E como que eu iria arrematá-la para que ela não ficasse assim, esgarçada com o arremate? Então, é isso que esta é a pergunta que eu vou responder para você. O que eu quero dizer para você, ó, isso aqui é um fio de sobra que eu fiz o teste. Este arremate aqui, veja que ele fica assim, ele não fica tão unido quanto o início. Você está entendendo? Então, este é o problema que eu quis evitar. Eu quero mostrar para você, né? Então, aqui, ó. Veja essa barra 2x2 aqui, ó. Ela continua elástica, ó. Tá vendo? Ela continua elástica, apesar do arremate. Aqui também, ó, ela continua elástica, apesar do arremate. Certo? Aqui o começo, aqui o final. Então, é isso que eu vou mostrar para você. Tem um detalhe. Na barra 2x2, joia. Na 3x3, maravilha. Na barra 1x1, não fica bom, tá? Não fica bom. Se você for fazer um trabalho que você começa e termina em malha canelada, use ou a 2x2 ou a 3x3 para poder fazer este acabamento, entendeu? Porque na barra 1x1 você não vai ter alternativa. Ok, existe um acabamento que se faz com agulha de mão, que eu aqui agora não posso te mostrar, infelizmente, mas é possível. Tem gente que sabe fazer maravilhosamente bem, ele está inclusive ensinado em alguns manuais de máquina e tal, beleza. Mas dá para fazer direto aqui na máquina. É demoradinho? É um pouquinho demorado, mas salva a aparência de um trabalho. Joia? Então, a gente vai fazer isso aqui e eu vou mostrar para você. A primeira coisa é que você precisa ter os carrinhos do lado do seu conforto, quer dizer, para mim, é confortável ter o carrinho na esquerda, porque eu sou destra. Para as canhotas, pode ser bom ter o carro na direita para fazer com a mão esquerda. Então, isso depende da pessoa. Eu sou destra, farei assim. O que eu vou usar? Este transferidor manual de pontos. Qual o método que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos usar na máquina o método de por trás dos postes. E na frontura, não. Tá? Você já vai ver. Então, o que eu vou fazer? Eu teço manualmente um ponto, transporto ele para a agulha seguinte,
Eu tô aqui fazendo o arremate na máquina, tá? O segundo ponto vou arrematar agora. O terceiro, veja que a malha tá presa na máquina atrás do poste. Esse um ponto aqui agora, eu vou transportá-lo para cima do ponto da frontura. E vou tecer os dois juntos, como eu faria se esse ponto estivesse na máquina. Agora, aqui, eu vou colocar na outra agulha, ó. Tá vendo? Teço, teço, boto o fio na agulha, teço. Transporto para a seguinte. Eu não estou fazendo atrás dos postes da frontura, tá? Ó. Aqui eu tenho que fazer assim para você ver, ó. Eu engato na ponta da agulha e teço. Terminei essas 3, eu vou para as próximas 3, que são da máquina. Arremato por trás do poste. Faço o ponto arrematando, né? Por trás do poste, arremato. Terminei as 3 da máquina. Então, agora eu tiro o fio da frente, né? Tá vendo? Eu pego o ponto, coloco ele na agulha, pego o fio, engato ali, ó, na ponta da agulha, teço, tiro o fio com cuidado para não puxar muito, transporto para cima do outro, vou com o fio, engato na ponta, ó, ali, ó, tá vendo? Teço. Teci o terceiro, vai agora o próximo, é um da máquina. Linguetinha fechada. Teço. Aqui vai por trás do poste. Teço. Por trás do poste. Teço. Qual é o objetivo de por trás do poste? Segurar a malha principalmente, porque eu tô tirando da frontura, poderia cair. Eu aqui estou com peso ainda. Ó, o peso tá aqui, ó. Eu tenho um peso aqui no centro. Então, a principal função aqui é realmente segurar a malha para o trabalho não começar a ficar cada vez mais pesado em cima de menos agulhas. Porque se ele tá todo solto, a agulha, as últimas agulhas vão ter que segurar um peso muito grande. Então, a gente faz isso e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo com que a tensão do fio seja certa durante todo o trajeto. Você entendeu? Ó, levanto a agulha. Agora, eu tenho que botar o fio aqui na ponta dela. Como que eu vou fazer isso? É muito simples, ó. Eu vou segurar longe para você ver, ó. Eu boto o fio aqui na ponta dela, ó. E a lingueta fecha e eu posso puxar para baixo. Entendeu? Agora, eu tiro da frente para poder mexer nessa agulha aqui. Então, eu mexo, boto, transfiro o ponto dela para a seguinte, levanto, boto o fio lá na ponta e vou fechando. A lingueta fecha, eu faço o ponto. Ó, transporto, de novo, subo ela, pego o fio e boto ali e faço esse ponto. Terminou essas 3, vou para uma da máquina. Então, aqui, você já está acostumada. Transporta. Ó, última da máquina. Pego o ponto, com cuidado para isso aqui não cair, transfiro esse ponto para cima da próxima agulha da frontura, encaixou bem, transfere, levanta a agulha, pega o fio, põe lá na ponta e vai fechando, ó. Entendeu?
Eu vou terminar aqui e já vamos ver como isso vai ficar. Aí você diz, é demoradinho. Aí eu vou te dizer, sabe como muita gente faz ou resolve esse problema? Quando tem que terminar em malha canelada? Eles fazem em separado e depois usam a costura invisível para prender a barra no final da peça. Eu acho mais demorado, tá? Bem mais demorado. Porque aqui vai ficando pronto. Você entendeu? Ó, agora eu já vou para uma agulha da máquina. Aqui na máquina, como a gente é mais acostumada, parece tudo mais tranquilo. Mais rápido também. Então, eu vou terminar aqui e já voltamos. Você não se deixe enganar como é que eu vou dizer, pelo detalhamento que eu faço, porque no dia a dia eu faço assim, de uma maneira um pouquinho mais rápida, tá? É que eu quero mostrar para você, então eu me preocupo que a minha mão fica na frente, como aqui agora, ó. Eu não sei se você tá vendo, então é por isso que eu eventualmente faço com essa mão, para você ver. Mas na hora do dia a dia é mais rápido do que como eu faço aqui nos vídeos, tá? Então você precisa experimentar para você ver como você se sente melhor, né? Aqui não pode esquecer de passar por trás dos postes, tá? Por causa do peso, principalmente. E outro detalhe, se cair um ponto aqui na hora de transportar, a primeira coisa que a gente faz é segurar o fio assim, ó, para sobrar aqui, para ele não desmanchar os pontos. Então, é possível a gente perder ponto, às vezes, é possível, mas sabendo reagir certo, tá? Porque esse instrumento aqui, ele escorrega muito fácil, né? Então, isso pode ser um problema bem sério, tá? Aqui eu tô quase terminando. Aqui agora é mais fácil, né? Todo mundo sabe como fazer. Chegando ao finalzinho, eu vou cortar o fio, que é só uma amostrinha para você ver. Aqui tem que lembrar de puxar o fio, senão desmancha tudo, certo? Então, olha que tem que cuidar com isso. Vamos retirar da máquina. Eu vou ter que interromper para afastar a câmera da máquina aqui, da frontura. Desci a frontura, ele está totalmente pendurado nos ganchos de topo, tá vendo? Eu vou tirar o peso. Eu vou levantar aqui o pente e vou tirar. Olha isso. Você tá vendo? Ó. Você pode perfeitamente terminar um trabalho assim, em caso de necessidade. Certo? Tranquilo. Você quer fazer, por exemplo, uma faixa de cabelo, uma coisa que termine assim, que poderia ser mais estreita? Você pode fazer. Você pode fazer um gorro aberto no centro, como elas gostam, né? Às vezes, então você deixa o buraco maior, tem que ter um acabamento legal, beleza? Pode ser feito assim, entendeu? Então, é importante saber como faz. E essa era a minha ideia de hoje. Gente, falando sério, olha como fica juntinho e retinho. Não é muito bom isso? Eu achei excelente. Na barra 3x3 fica um espetáculo. Na 2x2 também.
Mas na 3x3, olha, um grande abraço, enorme, bem elástico. Até!